Posso estar filmando vocês, meu óculos filma, fica esperto. Eu posso postar a reação de vocês aí, vamos ver. Abra aí a Bíblia de vocês, em Salmos 121, a partir do versículo 1 aí. Salmos 121. Quem já achou? Levanta a mão aí. Ninguém achou? Ah, tá. Quem não achou, fala assim, eu não achei. Então todo mundo achou, né? Então vamos lá. Versículo 1. Olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. Vamos orar, pessoal. Senhor Jesus, obrigado por este tempo, Pai. Obrigado, Deus, por essa tarde. Sabemos que a palavra do Senhor, ela é sempre atual. E o Senhor tem sempre uma palavra para nossas vidas, para as nossas estações. E é uma estação, Pai, de férias, é uma estação, Senhor, de descanso. E cremos, Pai, que nesta tarde de New Level Team, ouviremos mais uma vez a instrução que vem do coração do Senhor. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Tem alguém que está vindo na New Level Team pela primeira vez? Levanta a mão. Alguém que nunca esteve aqui, está vindo pela primeira vez? Alguém? Eu imaginei. Então a palavra é para você mesmo, que já ouviu a palavra do Senhor uma vez, e vai ouvir de novo, e você já entende, você já compreende, você já conhece, e precisa dessa palavra para este tempo. Vamos lá. Quando nós falamos de férias, nós já pensamos em descanso. E descansar não é errado. Aliás, a Bíblia mostra que Deus descansou no 7º dia da criação. Mas veja que os salmos que nós acabamos de ler, ele está dizendo que o mesmo Deus que descansou no 7º dia, ele não cochila e nem dorme. O texto está nos mostrando uma realidade espiritual. Deus está sempre de olhos abertos. O mesmo Deus que descansou em Gênesis, no Salmo 121, ele não cochila e nem dorme. Deus está sempre de olhos abertos. Deus descansou, mas continua sendo Deus. Isso nos ensina algo muito importante. Você pode estar de férias, mas continua sendo filho dele. O filho de Deus, ele descansa, mas nós temos 3 aplicações diárias das nossas vidas que nós não tiramos férias. E a primeira área que o Filho de Deus descansa, mas não tira férias, é da oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, nunca deixem de orar. Férias sem oração pode se tornar férias distantes de Deus. Você corre o risco de descansar de todas as coisas nesse tempo de férias e incluir a oração nisso. Dizer, cara, agora realmente eu estou de stand-by das minhas atividades, aí, dos meus compromissos, e eu vou incluir a minha oração nisso. Eu vou acordar a hora que eu quiser, e agora eu não tenho nessas férias o compromisso de acordar e orar, eu vou dormir na hora que eu quiser, e eu também não tenho o compromisso de orar antes de dormir. Mas o cristão, ele não tira férias da oração. Porque se você tira férias da oração, se você deixa de orar neste tempo, você corre o risco de perder aquilo que tanto orou para ter nos outros dias. Talvez você venha aí em 10 New Level Team, e nessas você fica pedindo algo para o Senhor. Uma força numa área, uma resposta em outra, para você vencer alguma coisa, se dar bem em alguma coisa. Mas nesse curto mês, você pode perder aquilo que você tanto orou. Então o que você tem hoje? A falta de oração pode deixar que você perca isso.
Se hoje você tem algum tipo de intimidade com Deus, a falta de oração nesse mês pode fazer com que você perca essa intimidade. Se hoje você tem uma relação com o Senhor que há um tempo atrás você pediu, a falta de oração nesse mês pode fazer com que você perca esse relacionamento. Se hoje você consegue, às vezes, descobrir a vontade do Senhor para certas ocasiões da sua vida, a falta de oração nesse mês pode fazer com que você perca essa noção do que é a resposta do Senhor. A oração, ela é um relacionamento. Então, quem ama, se relaciona. Tem uma coisa que é muito óbvia. Se você quer tirar férias da sua oração, de alguma forma, você não está vivendo um tempo bom com Deus. Porque quem ama, quer estar perto. Quem ama, quer conversar. Quem ama, quer se relacionar. Eu amo minha filha. Ontem eu fui dormir, só depois que ela dormiu e deitado na cama dela, ouvindo ela falar. E esse é o verdadeiro amor. Se você ama alguém, você quer ouvir dela falar, você quer saber quais são os desejos dela. Eu amo a Ju. E o sonho da minha vida é realizar os sonhos dela. Então a minha vida como marido dela é, cara, o que você quer? Ela, quero isso, quero isso, quero isso. E eu trabalho todos os dias para que eu realize os sonhos dela. Os sonhos da minha filha. Desde que eu casei e tive minha filha, nunca mais os meus desejos foram para mim. É só para elas duas. Eu vivo por elas. Então, assim, qual é o nível de amor que você tem pelo Senhor? É esse tipo de amor? Nós falamos na team passada. Você amar o Senhor é que você querer fazer tudo para Ele, como o jovem rico fazia. Você faz tudo e mais um pouco, você caminha com Ele. Então, você não pode tirar férias de um relacionamento com Deus. Não queira dar esse espaço entre você e Deus nessas férias, cara. Férias é um tempo que você tem mais tempo para você dedicar a Deus. É muito mais vantagem de você se parecer com Deus do que qualquer outro tempo que você teve na sua vida, no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, antes de julho, né? Porque agora você tem tempo, cara, tempo para ler Bíblia, se essa era a sua dificuldade, tempo para um devocional, se essa era a sua dificuldade, tempo para um relacionamento, para uma comunhão. Essa é a hora, este é o momento. A segunda aplicação que o Filho de Deus descansa, mas ele não tira férias, é da leitura bíblica. Salmo 119, versículo 105, diz assim, ó, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Se a palavra, ela é luz para o seu caminho, sem ela você corre o risco de andar por lugares errados. Lembra que na palavra do bom soldado, nós trouxemos uma conversa de Paulo com Timóteo. Timóteo, assim você tem que se comportar. Timóteo, isso aqui não é para você. Se você deixar de ler a palavra, você vai perder a percepção do caminho que você está. Então, muitas vezes você vai estar em rolê que o Senhor não está com você. Se você deixar a sua leitura bíblica, você vai perder a compreensão de onde você está. De onde é o seu lugar como cristão. Você vai se pegar estando em meio de pessoas que não era para você estar. Não porque você é melhor do que eles, ou eles melhor do que você. É porque lá não é para você. Assim como Paulo falou para Timóteo. Timóteo, eles podem, mas você não. É por isso que eu perguntei se tem alguém que vem aqui na team, que está vindo na team pela primeira vez. Eu sei que não. Eu sei que não. Então a palavra é para vocês mesmo. Que já entenderam que vocês têm um compromisso no Senhor. Que vocês têm suas dificuldades, mas têm o chamado de vocês. Se deixarem, se tirar férias da leitura bíblica, vocês vão se deparar estando em lugares que o Senhor não queria que vocês estivessem lá. Participando de conversas que o Senhor não queria que vocês participassem. Conversando coisas, dizendo coisas que o Senhor não queria que você dissesse. Porque você se distanciou dele. A palavra se fez carne, diz João. Então, a Bíblia é o próprio Cristo revelado. Então, a falta de leitura bíblica faz com que você se pareça com o mundo. Faz você perder a percepção de onde você está. Então, duas coisas. A falta de oração, a falta de leitura bíblica
E a falta de leitura bíblica, diz o Salmo 119, versículo 9 assim, ó, como pode o jovem se manter puro? Obedecendo a palavra. Olha que texto que é muito nichado. O que eu quero dizer com nichado? Que é muito para nós. Como o jovem pode se manter puro? Obedecendo a palavra. Sem a palavra, você pode perder a pureza. Vem do mesmo ponto anterior. Sem a palavra, você vai se encontrar em lugares que você não devia estar. E sem a palavra, você vai perder a pureza. Não há nada melhor e mais maravilhoso na vida de um cristão do que alguém olhar para você e dizer assim, você se parece com Jesus. Cara, eu olho para você e eu vejo Jesus. Não há confirmação melhor aqui nessa terra do que alguém olhar para você e dizer isso. Só que a falta de se parecer com Deus vai fazer com que as pessoas não vejam Jesus em você. A falta da leitura bíblica faz com que você perca a pureza. Repito o Salmo, como pode o jovem se manter puro? Essa é a pergunta de Davi. Obedecendo a tua palavra. Se você se distanciar da palavra, você perde a pureza. E assim, como é bom as pessoas olharem e ver Jesus em você e dizer, olha, eu vejo Jesus em você. Agora imagina como é ruim as pessoas terem uma outra percepção de você. De falar, cara, essa pessoa ela não tem nada a ver com Jesus. Essa pessoa ela não se parece com Jesus nunca. Você acha no meio do rolê, cara, que você esteve por toda essa semana, alguém olhou para você e disse, na mente dela mesma, essa pessoa se parece com Jesus? E eu digo algo para vocês que é muito certo. A pessoa que se parece com Jesus é uma pessoa que tem a vida de leitura bíblica ativa. Porque a Bíblia, a leitura bíblica, ela te transforma de uma forma sutil. Você não vai precisar forçar absolutamente nada. Mas quer saber se uma pessoa lê Bíblia ou não, é se ela se parece com Jesus ou não. Porque a Bíblia, ela vai te ensinar como você deve andar e como você deve se comportar. Na Bíblia, a palavra diz que há revelação. Então, se eu acho que você se parece com Jesus, eu tenho certeza que você é alguém que lê a Bíblia. Então, nessas férias, não tire férias de ler a Bíblia. Mesmo que seja um tempo curto. Talvez você quer se divertir mais e não tem problema. Não tem problema. Mas não deixem de ler a Bíblia. A terceira coisa que o cristão ele não tira férias é da igreja. Hebreus 10, 25 diz assim, ó, não deixemos de nos reunir como fazem alguns. Querer tirar férias da igreja pode revelar que esse compromisso se tornou mais um fardo do que um prazer. Se na sua mente, em algum momento em que você entendeu que você está de férias, passou na sua mente, cara, eu também vou tirar férias da igreja, eu também vou tirar férias da New Level Team. Deus não é um Deus que julga, mas Deus é um Deus que mostra. Se em alguma hora apareceu isso na sua mente, o Senhor está te dando um indício que é um pequeno fardo você vir para cá. Que está ultrapassando o prazer. Está mais uma obrigação do que um compromisso com Deus. E assim, como eu falei, o Senhor, Ele não é um Deus que julga. O acusador não é Deus. Mas Deus é um Deus que mostra. E Ele mostra para que nós venhamos e corrigimos. Então, se há esse pensamento, ou alguma hora passou esse pensamento na sua cabeça, poxa, eu vou tirar férias da igreja também, ore ao Senhor. Nós não estamos livres de pensar dessa forma. Mas o Senhor nos fala para que nós oremos. Ore por isso. Fala, Senhor, eu não sei quando se tornou um fardo, mas eu preciso sentir prazer. Eu preciso estar na TIM, exercer o ministério com amor, com compromisso, com paixão pelo Senhor, porque não é para o Gustavo, não é para a Ju, não é para o time inteiro. Eu faço para o Senhor. Eu vou a TIM porque eu quero ouvir uma palavra do Senhor. Eu vou para a TIM porque eu quero servir o Senhor.
Se Deus não tira férias de cuidar de você, você não pode tirar férias de se encontrar com Ele. Nós lemos o Salmo 121, diz que Deus não cochila e nem dorme. Imagina um Deus que Ele está 100% à disposição de você a todo momento. Esse é o Deus que muitas vezes nós cogitamos nos afastar dele. Então, se Deus não tira férias de você, você não pode tirar férias de se encontrar com Ele. Nas férias a rotina muda, os horários mudam, as viagens acontecem, mas o coração de quem ama a Deus continua buscando a presença dEle. Não é que nesse tempo nós venhamos ter mais tempos de lazer, às vezes uma viagem, uma praia, ou um encontro com os amigos, não é sobre isso. Isso a gente faz porque a nossa missão mesmo é sair por aí se parecendo com Jesus. Mas você não pode, de maneira alguma, deixar que julho e as férias afetem o seu relacionamento com o Senhor. 3 aplicações que você guarda: não tira férias da oração, não tira férias da leitura bíblica e não tira férias da igreja. A conclusão é: descansar é bom, mas ser aprovado no descanso é melhor ainda. Imagina no final dessas férias o Senhor olhar para você, depois que a rotina toda voltar de escola e tudo, Deus falar: cara, você caprichou nesse mês de julho. Você foi para esse rolê, você foi Jesus lá. Você falou como Jesus falaria. Você agiu como Jesus agiria. Imagina o Senhor olhar para você no final dessa temporada e dizer: cara, você nessas férias foi aprovado. Eu queria ver como você reagiria nessas férias, como você ia se comportar, mas você foi aprovado. O Senhor, Ele fez isso com quem? Com Jó. Foi o Senhor que apresentou Jó para o inimigo. A Bíblia conta que o Satanás estava pairando e o Senhor pergunta: ei, de onde você vem? E o diabo fala: eu venho de rodear e vagar a terra. Aí o Senhor fala: você viu o meu servo Jó? Ele que é obediente e temente? Aí o diabo diz: eu vi, mas ele é fiel assim, ele é fiel porque ele tem tudo, coisas boas, saúde, tem filhos. Agora me deixa tocar na vida dele, para ver se ele não murmura e blasfema contra o Senhor. E Deus falou: vai lá. Então existe uma temporada da nossa vida que sim, o Senhor está vendo os nossos passos e vendo se nós vamos ser aprovados. Jó foi alguém que foi aprovado. No final o Senhor restituiu tudo e deu a aprovação que ele merecia. E nesse mês de julho, mês que você como cristão, e eu como cristão, todo mundo, você tem os seus desafios. Você tem um desafio de: poxa, eu vou estar com aquela pessoa, ela não é cristã, mas a minha missão não é me parecer com ela, a minha missão é fazer com que ela veja Jesus. Poxa, eu vou estar num rolê, que aquele rolê realmente ele não se parece com Jesus, mas eu vou ser Jesus lá. Será se Deus pode olhar para você no final do mês de julho e dizer: cara, você foi aprovado? Nesse mês você não vacilou. Nesse mês você não se rendeu às oportunidades que o mundo te deu, à aparência que ele te mostrou. Você não se rendeu, você foi fiel do dia 1º de julho até o último dia de julho. Do que adianta aproveitar as férias e voltar mais distante de Deus? Essa é uma férias reprovada. Você sair hoje, ou desde o dia que você entrou de férias, e retornar toda a sua atividade e ter sido reprovado. Nesse mês inteiro você não se pareceu momento algum com Jesus. Essa é uma férias reprovada. E eu digo para vocês: não valem a pena. Não vale a pena você colocar um perigo entre a sua aprovação e reprovação nas suas férias. Não vale a pena. Quão deve doer o coração do Senhor ter que... E a Bíblia fala que Deus é um Deus presciente, Ele já sabe o que vai acontecer na frente. Será se hoje o coração do Senhor está alegre, porque Ele sabe que você vai terminar essas férias aprovado, ou o coração dele está triste, porque Ele já viu que você reprovou? Que nessas férias você ore para estar perto do coração de Deus, você leia a Bíblia para se parecer mais com Ele, e você cultue para mostrar
qual é a sua verdadeira prioridade. Porque você pode estar de férias, mas Deus não está. Vou lembrar o versículo. Deus não cochila e nem dorme. Mas em Gênesis, Deus descansou. Você pode descansar. Aproveite bem as suas férias. Mas aproveite as férias como um cristão aproveitaria. Se pareça com Jesus. Não dê brecha para a carne. Não dê brecha para a vaidade. Não dê brecha para o ego. Não dê brecha para a mentira. Não dê brecha. O inimigo, a palavra diz que ele está sempre ao quê? Ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E outra coisa, a palavra de Deus também diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. O fato de vocês estar ouvindo essas palavras nesses dias, nesses sábados, faz com que vocês não sejam mais inocentes. Vocês sabem o que é certo e o que é errado. Você sabia que quando a gente comete, se você cometer um crime, que seja ele cibernético, e você não sabe que aquilo é um crime, mas acabou que a polícia bateu lá na sua porta, te levaram para o juiz, não tem como você dizer para o juiz, mas eu não conhecia essa lei. Ele vai dizer, não importa, foi um crime. Mas o Senhor, Ele é diferente. Ele faz com que você conheça a lei. Com que você saiba o que é certo e errado. E aí você fazer se torna uma escolha que você mesmo tem. Eu vou errar ou eu vou acertar? É um mês de aprovação ou um mês de reprovação? Nós temos o livre arbítrio. Ao sair dessa porta, nós temos mais uma semana inteira, cara. Mais uma semana inteira. E a escolha é nossa. Se parecer com Deus ou se parecer com o mundo. Isso ditará a nossa aprovação ou reprovação. Não tire férias da oração. Não tire férias da palavra de Deus. E não tire férias de estar na igreja. Amém? Fique em pé, vamos orar. E a nossa oração, nosso tempo está curtinho, não é complicada. A nossa oração, ela só tem um segmento. Senhor, guarde o meu coração nessas férias. Pai, guarde a minha mente nessas férias. O salmista diz, eu guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Ore agora, feche os olhos de vocês, orem, fale, Senhor, guarde a tua palavra em meu coração. Jeremias capítulo 23, no versículo 21, vai dizer que haveria um tempo em que o Senhor ele escreveria as leis dele em nosso coração e apregoaria ela em nossa mente. Nós vivemos um tempo em que o Senhor escreve a lei deles em nosso coração. Às vezes você está em um rolê e você sabe que aquele assunto não é para você. É a lei que está em seu coração, que está gritando dentro de você. Às vezes você está conversando algo e você sabe que aquele assunto não te cabe. É a lei que está em seu coração, que está gritando, falando, ei, sai daí. Ei, não fala essas coisas. Isso não é para você. Há uma lei em nossos corações. Nós temos esse Deus de misericórdia. Salmo 121 também diz que antes de você ser gerado, Deus escreveu toda a sua história. E lá no ventre da sua mãe, Ele escreveu essas leis em seu coração. Olha o Deus de misericórdia que nós temos. É o Deus que Ele não quer deixar você cair. Você sempre vai ter a opção de escolha. Mas a palavra vai estar gritando dentro de você. Isso não é para você. Isso não faz parte de quem você é. Então vamos orar. Senhor Jesus, nós apresentamos, ó Pai, essas férias, este tempo. Apresentamos, Deus, a nossa mente. Apresentamos, ó Pai, o nosso coração.
Colocamos diante do Senhor, Pai, porque o Senhor é o Deus que conhece os nossos desafios pessoais. Sabe se o nosso desafio é na mentira, sabe se o nosso desafio é na vaidade, sabe se o nosso desafio é no erro, sabe se o nosso desafio é no orgulho. O Senhor conhece as nossas falhas, sabe onde está a nossa fraqueza, Pai. Meu Deus, e mesmo que esteja oculto, Senhor, se falhamos em uma área que nós não conhecemos ainda, não sabemos, Deus, qual é o gatilho da nossa vida que nos leva ao pecado, eu oro agora, Jesus, que o Senhor comece, Pai, a expor isso, Jesus. O salmista diz: sonda o meu coração e expõe, Deus, aquilo que nos afasta de Ti. Que em nome de Jesus, ó Pai, todos os desafios, Jesus, colocados diante do Senhor, agora, Pai, sejam desafios, Pai, notados pelo Senhor, e o Senhor esteja escutando agora, Jesus, os clamores, os pedidos, Pai. Comece a expor, Jesus, qual é a nossa dificuldade, Pai. Porque nós queremos chamar ela pelo nome, Senhor. Nós queremos apresentar pelo nome, Senhor, a nossa dificuldade ao Senhor. Dizer: Pai, essa é a minha dificuldade. Me ajude, Jesus, nesse mês a vencer essa minha dificuldade. Eu tenho dificuldade de orar, Jesus. Eu tenho dificuldade, Pai, de ler a Bíblia. Eu tenho dificuldade, Jesus, em ir para a igreja. Eu não gosto, é chato. Pai, essas são as minhas dificuldades, mas hoje eu ouvi que eu não posso tirar férias, Pai, dessas atividades. Então, Jesus, coloque, Pai, um anseio pela intimidade no meu coração. Porque se eu tiver intimidade com o Senhor, de alguma forma eu vou estar cumprindo já a Tua vontade, Pai. Me ensine, Senhor, como eu posso me apaixonar mais pela oração. Como eu posso me apaixonar mais, Pai, pela leitura na palavra. Como eu posso me apaixonar mais pelo devocional, pelo momento de secreto, de íntimo com o Senhor. Me ensine, Jesus, eu preciso ser ensinado. Eu sei que eu tirei férias da escola, mas nesse mês de julho o Senhor é o meu professor. O Senhor é quem vai me ensinar, o Senhor é quem vai me exortar, é o Senhor quem vai me apontar o caminho certo, Pai, em nome de Jesus. Mas não me deixe tropeçar nesse mês de julho, Jesus. Deixe-me chegar, Deus, lá na frente, Pai, e dizer: eu fui aprovado, e receber essa aprovação do Senhor. Em nome de Jesus, não deixe, Pai, que ao sair da igreja, essa palavra, Deus, ela se perca, ou o inimigo roube ela de mim, Pai. Mas que essa palavra, Deus, como fruto, Pai, venha dar uma semente, Senhor, e essa semente venha me mudar, Jesus, mas me mudar para melhor, mudar o meu mês para melhor, Senhor, que nesse mês eu me pareça com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu não quero viver as minhas vontades, Senhor, eu quero viver a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue orando. Continue orando. O seu sangue minha alma limpou, seu sacrifício no Calvário me resgatou. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. E confio em Deus, meu Salvador, que jamais
Clama todo mundo, declara, confio em Deus bem alto. Confio em Deus, meu Salvador. E nunca falhará. Confio em Deus, meu Salvador. Clamei a Deus, vamos lá. E clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Eu confio e clamei a Deus, Ele ouviu. Clamei a Deus. É por isso que Eu sei que perguntei isso no início, e como o nosso número está bem reduzido, eu creio que todo mundo aqui já é filho da casa, mas eu ainda tenho que fazer essa pergunta: se você verdadeiramente ainda nunca tomou a escolha, a maior escolha da sua vida, que é servir a Jesus acima de tudo, de todas as coisas. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único Salvador, o Salvador da sua vida, que você venha aqui à frente para nós orar com você. Se de alguma forma você andou aí fora e acabou perdendo sua intimidade com o Senhor, e se sente que está desconectado, que não está conectado com o coração do Senhor, vem à frente, nós vamos orar pela sua reconciliação. A terceira pergunta é, e eu acredito que não cabe a vocês, mas se tem alguém aqui que não é filho da casa, que não tem uma família espiritual, nós convidamos você a fazer parte dessa família. E a minha oração todos os dias tem sido constante, é para que as palavras do Senhor sejam sempre essas palavras atualizadas para o nosso contexto de vida, para a nossa realidade, para a nossa necessidade. Então eu peço que nessas férias você não se afaste, mas você esteja mais perto ainda. Se você for viajar, tudo bem, é um tempo de descanso, mas se você está por aqui, pela cidade, vamos estar juntos. Teremos outros eventos além aqui do sábado na New Level Team. Os meninos vão estar se reunindo mais, as meninas também. Nós não teremos o acampamento, mas nós teremos outras atividades. Então esteja perto, não esteja longe. Amém? Glória a Deus.